Muito bem, conforme prometido, hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Eu preciso te contar que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu senti algo muito estranho, no mínimo muito interessante, o fenômeno que aconteceu comigo. Certamente que a neurociência deve ter alguma explicação para isso que aconteceu comigo durante a minha primeira leitura desse livro, mas nós também temos uma explicação pelo viés literário. O que aconteceu? Acho que não é segredo para ninguém que o mote dessa narrativa aqui é assim: você tem um determinado lugar, uma determinada cidade, que num certo momento vai ser acometida por uma epidemia de cegueira. Absolutamente todas as pessoas desse lugar, dessa cidade, vão ficar cegas. E aí, a partir disso, você tem os desdobramentos catastróficos, né, de um lugar em que todo mundo está cego, você começa a ter, então, os desdobramentos disso que vai começar a acontecer. É isso que você tem aqui, né, nessa narrativa, tá? Só que, veja bem, a narrativa do Saramago, ela é tão envolvente, pelo menos eu acho, né, a habilidade dele narrativa é tão envolvente, e as estratégias narrativas e estéticas que ele introduziu aqui são tão interessantes que, conforme eu lia essas páginas, eventualmente, por assim frações, milésimos de segundo, também eu tinha a sensação de que eu não estava enxergando. E não só isso, porque por milésimos de segundo eu também tinha a sensação de que as pessoas ao meu redor, por exemplo, as pessoas aqui na minha casa, também não estavam enxergando. Esse fenômeno, ele tem uma explicação, no sentido literário, pelo viés da estética. Tem a ver com a intenção estética do Saramago. E aí eu vou começar, então, te explicando quais são essas estratégias estéticas que foram utilizadas pelo Saramago aqui nessa narrativa, nessa construção, que geraram esse sentimento em mim, tá? Eu sou Gisele Lourenço, sou professora de literatura. Aqui neste canal nós temos vídeo novo toda semana. E se você ainda não é inscrito e esse assunto te interessa, se inscreva, deixa o seu like, que isso é bem importante para mim, tá? E espero que você goste, né, dessa nossa conversa de hoje. Então vamos lá. Como é que a gente pode explicar essa sensação que eu tive quando eu imergi nessa leitura, né, por um viés literário? Essa minha sensação de desorientação, né, essa minha sensação de estar ali imersa e sentir que também eu não estava enxergando e que também as pessoas ao meu redor não enxergavam, isso não é assim isso não é algo acidental, né? Isso foi muito pensado pelo Saramago. Isso tem uma intenção, como eu disse, estética, né? E aí a gente pode começar falando da ausência de pontuação, que é uma marca do Saramago, é uma característica mesmo das narrativas dele, né? As narrativas do Saramago, elas têm uma certa ausência de pontuação. Ausência de ponto final, ausência de aspas, quando você tem os diálogos, né, dos personagens, ausência de travessão. Ele não coloca esse texto assim, ele não constrói o texto assim, todo com a pontuação bonitinha, né? Isso, num primeiro momento, pode causar um estranhamento, principalmente para o leitor que não está muito acostumado, tá? Só que depois que você pega o ritmo, depois que você se acostuma com essa narrativa, o que você tem, qual que é o efeito que você tem a partir disso? Veja bem, essa ausência de pontuação, essa ausência de sinais gráficos ao longo da narrativa, ela acaba criando uma espécie de um fluxo contínuo. E esse fluxo contínuo, principalmente considerando a história que a gente tem aqui, considerando os acontecimentos que a gente tem aqui, né, que são caóticos, aqui a gente tem um cenário bem caótico, então considerando tudo isso, esse fluxo contínuo que o Saramago introduz aqui, ele acaba simulando essa dificuldade de distinguir as vozes, de distinguir as identidades nesse ambiente caótico, né, nesse ambiente em que as pessoas literalmente não enxergam nada. Então veja, se isso simula no leitor, na mente do leitor, essa dificuldade de distinção, a leitura, ela acaba se tornando uma experiência de escuta tátil. É como se o leitor também tivesse que começar a tatear, né? É como se o leitor tivesse que começar a também se guiar pelo ritmo e não pelo visual, não pela sinalização gráfica, porque ele não tem a sinalização gráfica, então você percebe, aí ele já vai introduzindo, ele já começa a imergir o leitor nessa experiência de cegueira também, né? Aí outra coisa interessante que nós temos aqui nessa narrativa é a ausência dos nomes próprios, porque os personagens aqui, eles não são identificados pelos seus nomes, eles não têm eles até têm os seus nomes, né? Mas na narrativa, o Saramago não dá os nomes, né, para eles. Como é que eles são identificados aqui? Eles vão ser identificados ou pelas suas profissões, ou pelas suas características. E o que acontece quando você dá nome às coisas? Você individualiza, né? Dar nome é algo muito importante, né? E ao passo que esses personagens aqui não têm nome, você tem o primeiro cego, você tem o médico, você tem a mulher do médico, a rapariga dos óculos escuros, é assim que eles são identificados. Então, ao passo que você não nomeia, você não dá os nomes próprios, você não individualiza. O que acontece quando você não individualiza a pessoa, o personagem? Você traz uma perspectiva de universalização. Ou seja, esses personagens, a partir do momento que eles não têm nome,
eles podem representar qualquer um de nós, entende? Então, essa cegueira branca que acomete essas pessoas fica sendo uma cegueira moral e social, porque a ideia é essa aqui na narrativa, tá? É trazer essa metáfora de uma espécie de uma cegueira, uma sociedade que está moralmente e socialmente cega, e aí essa cegueira moral e social, a mensagem, a ideia fica assim, ela pode atingir a qualquer um de nós, a partir do momento que esses personagens não são individualizados, né, a partir do momento que se elimina essa identidade individual, é uma cegueira moral que pode nos atingir a todos, né. Aí você tem essa perda de referência, né, então para você, leitor, essa falta de nomes, ela aumenta a desorientação. As pessoas aqui já estão desorientadas, elas estão tateando. O leitor também vai ficando desorientado, né, e tem uma outra coisa que acontece. A gente fica com uma sensação, com uma percepção de que tudo isso que está acontecendo é algo muito iminente, é uma tragédia que, assim, é imediata, como se tivesse para acontecer a qualquer momento, aqui ao nosso redor também. Isso é uma sensação que ficou muito forte para mim, e eu tenho certeza que outros leitores também tiveram essa mesma sensação. Então, é uma tragédia, a sensação, assim, que é uma tragédia que pode afetar a nossa própria identidade, ou a identidade de quem está perto, próximo a nós, né, ao nosso redor, e por isso, então, essa sensação de também estar cego ao ler este livro, né? Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que passou por essa sensação ao ler esse livro pela primeira vez, né? Porque tudo isso que é construído aqui é construído de uma maneira mesmo intencional do Saramago, tá? E a gente tem um outro elemento também, que é a descrição da cegueira como a cegueira branca. O narrador vai dizer aqui pra gente, essa epidemia dessa cegueira é uma cegueira branca. Tá? Então, isso já traz também um elemento diferenciado, porque assim, a gente fica intrigado, como assim, cegueira branca, né? Porque quando as pessoas cegam, elas enxergam tudo branco. Então, o narrador usa muito a metáfora de mar de leite, né? Uma luz branca, pegajosa, e essa descrição dessa cegueira branca, ela fica recorrente. Toda hora, né, você tem um narrador ou algum personagem descrevendo isso com muita insistência, né? Então, ao descrever essa brancura constante, né, e ofuscante, é uma brancura ofuscante, o autor, ele meio que sobrecarrega o sentido de visão interna do leitor também, né, então é como se ele também nos forçasse aí a ver apenas o que ele está descrevendo, né, e quando ele faz isso, ele simula a experiência do cego, simula pra gente, para nós leitores que estamos imersos nessa leitura, ele simula essa experiência do cego, né, então essa reação que eu tive é uma prova dessa desestabilização que o Saramago provoca, né? E ele força o leitor, o Saramago ele força o leitor a experimentar essa perda de sentido, né? Sobre a natureza humana, sobre a fragilidade da civilização. Então, essa confusão que eu descrevi para você, que é momentânea, né? Como eu disse, dura frações, milésimos de segundo, mas é uma confusão momentânea entre a ficção e realidade, é como se fosse o ápice dessa estratégia de imersão, né? E é uma técnica narrativa, é uma técnica de construção estética, né? Isso é muito importante porque, assim, esse debate, ele tá bem acalorado nos últimos tempos, né? Quem acompanha esse mundinho de literatura, de livros, né, sabe que esse é um debate muito antigo. Essa questão da estética, da intenção estética do autor sobre a obra, né? É um debate muito antigo, mas recentemente ele voltou, assim, né, para quem acompanha esse mundinho de livros e de literatura, ele voltou com força e deixou muita gente empolvorosa nas redes sociais por conta de uma fala da professora Aurora Bernardini, uma professora aposentada da USP, né, e a fala dela foi no seguinte sentido, né, ela disse algo mais ou menos assim, numa entrevista, né, ela disse assim que os autores contemporâneos, eles estão, em sua maioria, privilegiando o conteúdo em detrimento da forma. E que privilegiar, segundo a Aurora Bernardini, né, privilegiar o conteúdo em detrimento da forma é como se você se desviasse, se desvirtuasse do objetivo literário. É como se a sua obra deixasse de ser literatura, porque a literatura não só conjuga forma e conteúdo, como a forma é algo extremamente importante para a experiência estética e literária do leitor, né? Aí as pessoas ficaram empolvorosas, ficaram muito bravinhas com a Aurora Bernardini, que ela cita autores que, na visão dela, privilegiam mais o conteúdo do que a forma, e que, portanto, aquilo não seria literatura, né? Ela cita alguns autores, brasileira, ela cita Itamar Vieira Júnior, então as pessoas ficaram muito bravas, mas assim, esse debate ele é muito antigo, gente, e assim, em teoria literária, né, os maiores teóricos de literatura, eles falam isso, eles postulam isso, né, assim que a gente aprende, a gente que estuda literatura, é isso que a gente aprende, né, que literatura é a conjugação de forma e conteúdo, e não só isso, como também a forma é extremamente importante para o efeito que se quer atingir nessa obra literária. Uma prova disso é isso que eu acabei de explicar para vocês, né? O Saramago, ele teve toda uma intenção, todo um cuidado estético
ao construir essa obra, e veja que as estratégias estéticas que ele utiliza, tudo isso que eu mencionei aqui para vocês tem a ver com a forma, tá? A ausência de pontuação, a ausência de nomes, tudo isso tem a ver com a forma do texto, a forma como se vai contar a história. A partir do momento que ele pensa em todas essas estratégias, né, ele está pensando na estética, ele está pensando na qual vai ser a forma que essa história vai ser contada, e veja que é muito diferente. Se ele abrisse mão de todos esses mecanismos que ele utilizou para contar a história e contasse de um outro jeito mais convencional, sem usar dessas artimanhas, veja que o efeito ficaria diferente. Você consegue perceber isso? Então, assim, não há dúvidas de que a forma é extremamente importante na obra literária, né? E aí as pessoas ficarem aí todas esbravejando, né, por conta disso. A gente tem, por exemplo, quem defende essa ideia de que a forma é muito importante, Terry Egerton. Terry Egerton é um teórico literário, um crítico literário, socialista, marxista, materialista, né? Por que eu estou citando isso? Porque geralmente quando a gente fala que a forma é super importante, né? Aí vem pessoas de uma outra, aí as pessoas começam a misturar ideologia, né? E aí quem defende uma ideologia mais à esquerda começa a dizer assim que quem defende a importância da forma na literatura é elitista, só serve a literatura não sei o que lá, mas o conteúdo é importante, porque a gente tem que trazer nossas bandeiras, a gente tem que trazer nossas reivindicações. E assim, ninguém está falando, e isso nem foi uma fala da Aurora Bernardini também, de que o conteúdo não seria importante. Mas a fala dela é no seguinte sentido: o conteúdo ele precisa casar com a forma, e vice-versa. Você não pode deixar de pensar na forma, a forma é extremamente importante para a obra literária, né? Então, o Terry Egerton, que é um teórico extremamente marxista, defende essa ideia da importância da forma. Aí depois nós temos outras referências. O Kant também fala sobre a arte, que a arte ela tem alguns elementos em sua forma que são universais, que precisam ser universais e que precisam ser seguidos. A gente tem C.S. Lewis também, que fala bastante sobre essa questão da forma, né? Temos várias pessoas de vários espectros ideológicos, né? E eu cito o espectro ideológico por quê? Porque hoje as pessoas ficam arrastando a discussão estética para o espectro ideológico. Então é importante citar aqui, dizer que, olha, pessoas, né, de vários espectros entenderam e defendem, né, e postulam a importância da forma, a importância da construção estética para uma boa literatura, né. Dito isso, vou falar para vocês um resuminho, né, porque para continuar abordando aqui o livro, a gente precisa fazer um resumo aqui da narrativa, né, e aí para fazer esse resumo da narrativa, toda hora eu esbarro ali, gente, na câmera, porque o tripé tá muito pertinho aqui de mim, aí esbarrei de novo. Mas vamos lá. Eu vou fazer um resuminho aqui, tá, da narrativa, e aí é o seguinte, gente, se você é daquelas pessoas, assim, que não gosta de spoiler, você vai precisar deixar o vídeo, né, porque para eu fazer as análises aqui, eu preciso dar alguns spoilers, tá, então meu resuminho, ele vai conter spoiler, saiba disso, tá. Esse livro aqui, essa obra, ela é uma obra que foi publicada em 1995. E a gente tem aqui uma fábula, é uma fábula distópica, né? Já deu para você perceber, uma fábula distópica, e ela é bem alegórica também, né? Que se inicia com a ocorrência de uma súbita epidemia de cegueira, conhecida, como eu já disse, né, como a cegueira branca, ou então o mal branco. Né? Como que começa tudo isso, né? Como que é o início de tudo? Então a narrativa ela começa já de uma forma abrupta, né? Uma forma abrupta e bem realista, tá? Bem realista. Você tem um homem que está parado no semáforo, né? E enquanto esse semáforo está parado, está fechado para ele cega, nesse momento ele cega, o semáforo vai abrir e ele não vai conseguir sair com o carro porque ele acabou de ficar cego, ele fica desesperado, entra em desespero, as pessoas começam a xingá-lo, né, buzinar para ele, mas ele não, aí ele sai desesperado, começa a gritar que ele tá cego, e aí ele começa a descrever esse mar de leite, que ele tá enxergando um mar de leite, né, a partir disso, você vai começar a ter a disseminação dessa cegueira, esse é o primeiro cego, mas aí as pessoas vão cegando, né, uma após outra, e aí você tem o pânico e a desinformação se espalhando rapidamente por essa cidade, né. O governo, temendo esse contágio, né, e temendo também o colapso social, o que vai fazer? O governo vai tomar a decisão drástica de isolar essas pessoas, né, isolar esses cegos e aqueles também que tiveram contato com os cegos, né, vai isolar essas pessoas num manicômio abandonado. Eles têm uma discussão lá para ver quais espaços que dá para inserir essas pessoas, né, e aí eles resolvem confinar essas pessoas nesse manicômio abandonado. Os primeiros cegos, né, incluindo esse primeiro cego também, o médico que atendeu, porque tem o médico, tem um dos personagens também importantes na história, que é um oftalmologista, ele atendeu várias pessoas no seu consultório, nesse dia em que a epidemia começou a se alastrar, né, então esse médico, alguns outros, né, são todos levados para esse local de quarentena, que é esse manicômio abandonado, né, entre eles também está a mulher do médico, né, que é a única da história, é a única pessoa que não foi atingida pela cegueira. Não há explicações de por que ela não fica cega. Absolutamente todas as pessoas ficam cegas, mas a mulher do médico não.
a única pessoa, tá? E aí ela vai pro manicômio porque quando estão levando o marido dela na ambulância, né, ela usa de uma artimanha, ela finge que tá cega, né? O cara fala pra ela, a senhora vai ter que ficar. Ela fala, não, você vai ter que me levar também, por quê? Porque eu acabei de cegar. Agora eu não tô mais enxergando nada. Aí ela vai também, né? Essa mulher, que é a única que enxerga, né, e ela vai ficar fingindo, né, que ela tá cega para ficar acompanhando as pessoas, né, nesse lugar, ela é como se na história ela se tornasse assim os olhos da humanidade dentro desse isolamento, né? Aí, gente, esse manicômio ele rapidamente se transforma num cenário de degradação e de barbárie, você pode imaginar, né? Porque você vai ter ali nessa situação de isolamento, falta de higiene, a escassez de alimentos, a ausência de autoridade, e tudo isso vai levando a um colapso de todas as normas sociais. O que você tem é um grande colapso. E a sobrevivência se torna a única lei. Então, assim, ó, qual que é o imperativo? O imperativo é sobreviver. A única lei é sobreviver. E a crueldade humana, a partir disso, começa a emergir, né? Você tem um cenário de barbárie em que tudo aquilo que as pessoas conseguiam anteriormente racionalizar, elas começam a perder, e aí você tem uma emergência da barbárie. Você vai ter, por exemplo, luta por comida dentro desse manicômio, né? As rações, elas vão ser, tem soldados que ficam tomando conta, né, lá na guarita, na porta do manicômio, e aí tem um combinado do governo com essas pessoas de levar comida para eles todos os dias, né? Tem o horário, aí eles anunciam no microfone, no começo fica tudo assim regradinho, depois eles vão, né, deixando as coisas meio descambando. Por quê? Porque as pessoas não param de cegar, né? Não foi algo isolado, então a coisa vai saindo do controle. Então aquela coisa controladinha, aquela disciplina proposta inicialmente, ela vai se perdendo. E aí, por exemplo, as rações, os soldados chegam com essas rações e jogam no chão, e se saem correndo, porque eles tentam evitar o máximo possível o contato com esses cegos, que é para não se contaminarem também. Então joga a alimentação deles no chão. Os internados ali, eles se arrastam, né, para ir lá, porque vão tateando, né, não sabe direito, e aí vão se arrastando para chegar nessa comida, né, para conseguir aquilo que dá. Você tem um cenário de violência e de opressão, né, e aí, o que vai acontecer a determinada altura da história, nesse manicômio? Vai chegar um grupo de cegos armados, eles chegam armados com pau, aço, e eles são liderados por um cego do revólver. Então chega esse cego que tem uma arma de fogo, né? E aí esse grupo armado que chega nesse manicômio para ser internado, eles vão tomar o controle de tudo ali dentro, de todas as camaradas, vão tomar o controle dos alimentos. Então os alimentos que chegam agora é só eles que pegam e guardam tudo lá com eles. E o que eles começam a fazer? Eles passam a exigir pagamentos sexuais das mulheres para liberar a comida das camaradas. Então, assim, eles fazem um esquema, gente, é muito degradante, é um negócio meio pesado, né? Eles fazem um esquema de rotatividade, cada noite uma determinada camarada envia suas mulheres, elas passam ali a noite inteira, eles devolvem essas mulheres pela manhã, né? E depois os homens vão lá e retiram essa alimentação, não tem outra opção. É isso ou não comer e morrer de inanição. Né, é pesado o negócio, né? Aí a gente tem nessa figura dessa mulher do médico uma espécie de um fio de resistência, um fio de esperança, né? Essa mulher, ela passa a ser uma testemunha ocular de toda essa crueldade, todo esse cenário cruel que está acontecendo, né? Para a infelicidade dela, né? Se é que a gente pode dizer assim, para a infelicidade dela e para, não sei nem se a gente pode dizer nesses termos, mas assim, pelo menos os outros cegos, eles estão nessa situação degradante, mas nem estão vendo, né? Então você imagina a situação da mulher que está nessa situação degradante e está vendo, né? É uma testemunha ocular de toda essa barbárie, né? E aí a certa altura da narrativa, então ela decide agir, né? Ela decide tomar uma atitude e num ato assim bem extremo, eu vou dar um baita spoiler aqui agora, tá? Num ato bem extremo, ela chega a matar esse cego opressor, o do revólver, o líder lá do cego do grupo armado, né? Para poder liberar aquelas pessoas que estão internadas. Você tem um cenário de mais de 300 pessoas dentro desse manicômio, ela tenta liberar essas pessoas dessa escravidão a qual elas ficaram submetidas, né? Então, num ato de desespero, ela mata esse cara. E aí a gente tem aí um momento crucial em que a moralidade é testada, porque jamais essa mulher imaginou que ela fosse chegar a esse extremo. Foi um gesto desesperado dela, mas algo assim que para ela não havia outra alternativa, né? Então você tem essa espécie de teste de moralidade em que a defesa da dignidade humana se sobrepõe a qualquer lei, né? Então são muitas tensões éticas e morais dentro desse caos, né? E aí você tem um grupo, essa mulher desse médico, com mais alguns personagens, eles formam um grupo, que vão ser os personagens principais da narrativa, né? É um grupo que eles vão criando vínculos, eles conseguem razoavelmente se organizar entre eles, um grupo pequeno, mas eles se entendem, aos poucos eles vão se conhecendo e começam a se entender. E aí a gente vai a partir daí acompanhar esse grupo até o final da história, né? E a gente pode entender esse grupo como um pequeno núcleo de humanidade, é um pequeno núcleo de humanidade e de solidariedade
no meio desse caos, né? Aí o que vai acontecer? Você vai ter o fim do isolamento, por quê? Porque os soldados, os guardas, os militares que estavam ali guardando esse lugar, eles abandonam o lugar, por quê, gente? Porque todo mundo fica cego. Não tem mais sentido você ter pessoas internadas se o lugar inteiro, o país inteiro tá cego, né? Então eles abandonam, aí quando eles percebem, quando as pessoas percebem que não tem mais ninguém guardando o lugar, né? Tem um incêndio nesse manicômio, né? E aí esses grupos, esses cegos vão saindo, né? Vão escapando desse manicômio, né? E aí que eles vão perceber, aí que eles vão entender, né? Que essa cegueira se espalhou, que tá todo mundo cego, né? Porque enquanto eles estavam ali confinados, eles também não tinham a menor noção da realidade, né? Então toda a cidade está cega, né? O país está cego, o cenário é caótico, né? E aí quando eles vão para a rua, eles começam a perceber, aí é outra coisa pesada também, né? E dá um nojinho, gente, porque eles vão pelas ruas e eles vão andando em excrementos, eles vão andando sobre excrementos, né? Porque assim, gente, tá todo mundo cego. Então, o pessoal sente suas necessidades, né? A natureza tá chamando ali, o que a pessoa vai fazer? Não tem ninguém vendo, porque ninguém tá enxergando, a pessoa arria as calças e faz ali onde ela tá. Você entende? Olha o nojinho que dá isso, pelo amor de Deus. Então as pessoas, elas pisam nesses excrementos, né? Aí, enfim, você tem esse grupo que vai sair, vai ter a noção da realidade, né, do que está acontecendo. Esse grupo, é esse pequeno núcleo de humanidade que eu falei, né, liderado aí por essa mulher do médico, então eles passam a viver nas ruas e eles entendem que existe uma dinâmica. A dinâmica é a seguinte: os outros cegos também se organizaram em grupos, né, mas não com o nível de humanidade que eles acabaram estabelecendo ali entre eles, né. E esses grupos, eles vão revezando, vão passando de lugar em lugar, porque o imperativo é procurar comida e sobreviver, né? Aí eles passam uma noite num lugar, uma noite em outra, cada grupo vai dormindo num lugar diferente a cada noite, né? Que lugares são esses? Lugares que oferecem um abrigo mínimo, né? Então, supermercado, apartamento, a casa de um, a casa do outro. Aí, de repente, as casas não têm mais donos, né? Aí você tem grupos passando, né? Grupos de passagem em cada casa, enfim. E aí, o que você tem? Você tem esse grupo que é liderado pela mulher do médico, né, passando a viver então dessa forma também, procurando abrigo, procurando comida, né, e aí eles vão entendendo que para eles sobreviverem também, mais do que procurar a comida é importante, é um imperativo, mas eles começam a entender também que se eles não ficarem juntos, e que se eles não estreitarem esses laços de responsabilidade mútua, eles não vão sobreviver. Então eles entendem isso, por isso que eu disse que é um pequeno núcleo de humanidade que acaba tendo ali dentro da narrativa, né, é como se eles se tornassem uma metáfora da nova humanidade, porque agora precisa de uma nova humanidade dentro desse caos, né? Então é como se esse pequeno grupo se tornasse uma metáfora dessa nova humanidade, né? Aí você tem lá no final, né? Então vamos para o final já. No final, lentamente, a epidemia começa a regredir. Então as pessoas vão voltando a enxergar, né? Da mesma forma misteriosa que a epidemia começou, porque não se sabe o motivo, né? E aí, quando ela começa a regredir também, não se sabe, ninguém sabe, não tem explicação para isso dentro da narrativa, tá? E aí começa a regredir também de forma misteriosa, outros cegos passam a enxergar, e aí o livro termina assim, né? A cena final é assim, a mulher do médico, olhando para fora da janela, porque as pessoas estão saindo pelas ruas gritando, ah, tô enxergando, e aí a mulher vai lá contemplar essa cena, né? Claro, o ambiente está caótico, o cenário está caótico, a cidade está imunda, né? Mas aí ela vai lá contemplar isso, vendo essa cidade, né? E aí ela tem o entendimento assim, né? De que a cegueira da alma, porque veja, as pessoas voltam a enxergar, mas a cegueira da alma, ela se mantém. E aí é como se ela tivesse um entendimento assim, de que a cegueira da alma é muito mais perigosa do que essa cegueira fisiológica, né, a cegueira física, tá? Muito bem, então, bem resumidamente, é isso que nós temos aqui nessa narrativa, tá? Aí tem aqui um narrador que intriga, né? Esse narrador, eu achei ele muito intrigante, por quê? Porque esse narrador do Saramago aqui, muitas vezes, ele atua com uma voz própria na história, ou como se fosse uma voz da consciência humana, né? A gente pode pensar, assim, que uma história em que a individualidade, ela é perdida, porque você tem personagens que não têm nomes próprios, né? O que resta é o quê? É a voz da coletividade, né? Então, esse narrador, por vários momentos aqui, de uma forma muito sutil que o Saramago coloca isso, tá? Você tem que estar atento aqui, mas em vários momentos esse narrador, ele se coloca também dentro da história. Ele em vários momentos vai usar o verbo na primeira pessoa do plural, né? Ah, estávamos e entendemos, né? Aí você pensa, quem que é esse narrador, né? Que personagem que é ele, então? Porque ele está usando a primeira pessoa, né? Então, quando o Saramago faz essa outra estratégia também, né? Ele é uma tentativa, assim, de enfatizar que essa tragédia da cegueira é um problema social e moral, não é apenas um problema individual, né? Então, como é uma cegueira social, não é uma cegueira individual. Então, a perda da visão aqui, né? É um problema, assim, que simbolicamente, né?
é como se representasse a perda da visão de todos, então é de uma coletividade. Então, esse uso na primeira pessoa do plural, que eventualmente aparece aqui com esse narrador, né, reforça primeiro esse caráter de ensaio, né, vamos lembrar do título, ensaio, né, ensaio é um gênero acadêmico, né, porque é um gênero reflexivo, né, que você vai postular ali uma teoria, um ponto de vista de uma forma reflexiva e filosófica. Então, esse nós aqui do narrador, ele meio que reforça esse caráter de ensaio na obra, né? Por quê? Porque o narrador, ao passo que ele é um observador, mas ele é um observador que opina, ele é um observador que filosofa, e aí ele convida o leitor para fazer esse mesmo exercício intelectual, se inserindo ali, né? Esse narrador, ele está menos interessado em manter essa distância formal, que seria própria de um gênero ensaístico, né? E ele está mais interessado em provocar uma reflexão, mas provocar uma reflexão se inserindo também no contexto, né? Então, essa é uma estratégia do Saramago, é mais uma estratégia estética para garantir que o leitor não permaneça passivo diante de tudo que está acontecendo, diante da descrição dessa barbárie. Sabe, toda a estratégia estética pensada pelo Saramago, isso é muito importante, gente, isso é muito interessante, né? Então, esse narrador é um narrador que serve para engajar o leitor na responsabilidade moral dessa história e também para reforçar esse tema central, que seria, assim, essa tragédia, essa cegueira, né, como uma espécie de uma condição humana e social universal que nos afeta a todos, essa cegueira branca, que é essa cegueira moral, né? Aí, gente, eu poderia, porque veja bem, ó, cada tagzinha dessa daqui é um marco de algum trecho do livro que me chamou muita atenção, que me despertou muito interesse e que eu poderia desdobrar em muitas reflexões, né? Aí, claro, não dá tempo de eu passar por todos eles aqui. Então, eu separei aqui um trechinho para refletir com vocês, dentre tantos que eu marquei aqui, que me chamaram a atenção nessa narrativa, que é um trechinho de um episódio, a gente vai ter um episódio aqui, lá no manicômio ainda, quando a narrativa ainda está lá no manicômio, e que morre um dos cegos, e a regra é a seguinte, né, morrendo um deles, eles que se virem, né, porque o Estado não vai chegar lá não. Então, assim, morre alguém, vocês enterram, vocês se viram aí, né, e aí morre um dos cegos que havia roubado o carro do primeiro cego, porque o primeiro cego, quando ele fica cego ali no semáforo, né, aparece um cara para ajudar ele, fala, onde você mora, eu te levo em casa, aí o cara pega o carro, leva o cara em casa, sobe com ele no apartamento e tal, e aí só depois que o cara vai embora, o cara se dá conta de que ele levou a chave do carro e levou o carro, né, e depois eles vão se reencontrar ali nesse manicômio, vão fazer parte desse mesmo grupo, do núcleo ali da mulher do médico, né, só que esse que tinha roubado o carro, ele morre, né, vários cegos morrem ali, né, então esse, que é o ladrão do carro, ele morre. A gente vai ter nesse episódio uma poderosa crítica à religião institucionalizada. Isso é uma marca do Saramago, né? Não é segredo também para quem conhece Saramago. Saramago é um autor crítico dessas instituições, principalmente da religião, né? Pessoas muito religiosas costumam não gostar do Saramago, né? Aí também é um outro debate, né? Porque veja bem, você não precisa compactuar das ideologias do autor para você achá-lo bom, né? O Saramago era declaradamente ateu, ateuzão, materialista, marxista, né? E, no entanto, gente, é um autor muito bom, né? Eu julgo o Saramago um autor muito bom. E eu tô falando do lugar de alguém que não é ateia, eu não sou ateia, eu tenho religião, né? Eu sou cristã, e nesse ponto, a minha ideologia difere, né, infinitamente da do Saramago, e nem por isso, né, eu vou julgar que aquilo que ele traz na sua obra, que as suas obras sejam ruins, né, ideologicamente eu não comungo da visão, da cosmovisão de Saramago, mas também há que se considerar algumas críticas que são válidas que ele faz também nas suas obras, né, algumas críticas eu acho que são bem pertinentes. E também acho que vale aqui uma consideração seguinte, o Saramago, apesar de ser esse materialista, ateu e tal, não era um autor panfletário. Aí que tá também o ponto, né? Porque veja, o autor panfletário, ele se preocupa muito mais com o conteúdo, que é a crítica da Aurora Bernardini, lembra da nossa conversa lá no começo do vídeo, né? O autor panfletário, o que mais importa para ele é o conteúdo, é a bandeira que ele quer trazer ali, é a ideologia que ele quer defender com a sua narrativa. O Saramago, embora declaradamente ateu, materialista, ele não é um autor panfletário, né? Ele conjuga muito bem forma e conteúdo, e quando ele insere as críticas na sua obra, ele insere não de forma escrachada, né? Não de forma assim, tem todo um cuidado ali, tem todo um cuidado estético para fazer essa crítica também. Então, assim, se é uma coisa que ninguém pode falar do Saramago é que ele seja panfletário, embora ele não se exima de colocar as suas críticas nas suas obras, mas ele faz isso com uma construção estética muito bem feita e do ponto de vista literário muito consistente, né? Então, voltando ao episódio, o episódio que vai acontecer é que esse cara vai morrer.
esse ladrão do carro, ele morre ali, né, dentro do manicômio. E aí tem toda uma discussão dos seus companheiros, desse núcleo, né, do médico, da mulher do médico, na hora de enterrar, porque daí eles vão enterrar esse cara, e aí eles têm uma discussão assim, se a gente deve colocar uma cruz ali, né, em cima do onde ele está enterrado, né, e é uma discussão que termina muito rápido, porque o que vai acontecer ali? Vai acontecer que eles vão pensar assim, olha, melhor não, porque a gente não sabe quais eram as convicções dessa pessoa, a gente não conhece o suficiente, a gente sabe nem se ele... Ó, vou ler aqui para vocês um trechinho, que diz assim, ó, podia-se pôr-lhe uma cruz, lembrou ainda a rapariga dos óculos escuros. Foi o remorso que a fez falar, mas ninguém ali tinha notícia de que o falecido pensara em vida dessas histórias de Deus e da religião. O melhor era calar, se é que outro procedimento tem justificação perante a morte. Além disso, leve-se em consideração que fazer uma cruz é muito menos fácil do que parece, sem falar do tempo que ela iria se aguentar, com todos esses cegos que não veem onde põem os pés. Então, no sentido assim, né, ó, não tem sentido a gente colocar a cruz, por quê? Porque primeiro a gente não sabe quais eram as convicções do cara, segundo, a cruz mal ia parar aqui, porque a galera sai andando e destruindo tudo, porque ninguém enxerga onde está pisando, então mais ou menos essa ideia, né? Eu acho esse trecho muito interessante, porque aqui o Saramago, ele está fazendo uma crítica a essa instituição, a religião institucionalizada e ao dogma também, né? A gente tem aqui uma cruz como um símbolo coletivo, né? Então, a cruz, o que ela representa na cultura, né? Principalmente cultura portuguesa, né? Que é a origem do Saramago. Essa cruz, ela representa um símbolo máximo do cristianismo. Ela representa um conjunto de crenças, um conjunto de rituais, né? E uma moralidade que é ditada por uma instituição, né, no caso a igreja. Aí qual que é o argumento aqui para não se colocar essa cruz? A gente tem aqui o argumento da incerteza, né? Então a decisão de não colocar a cruz está baseada na falta do conhecimento sobre as reais convicções deste homem que está morto. Então o grupo, ele entende o seguinte, ele entende que impor um símbolo religioso sem ter certeza da convicção do outro é como se fosse uma violência póstuma. E também uma mentira, né? Porque se o cara não sustentava nenhuma fé em vida, se porventura ele não sustentasse uma fé em vida, seria uma mentira colocar uma cruz ali. Então qual que é o significado disso? Que eu entendo que é o que o Saramago quer trazer, né? Em um mundo onde todas as estruturas desmoronaram, que aqui você tem desmoronamento de tudo, né? Do governo, da ordem social, da higiene. O Saramago parece que quer mostrar, assim, que esses dogmas e esses rituais, eles também estão perdendo seu significado, né? E a única moralidade que passa a vigorar aí seria uma ação direta da verdade pessoal, algo assim, né? Não uma obediência a tradições, é como se a obediência a tradições estivesse perdendo sentido aqui nesse contexto, né? E aí, para mim, o Saramago está querendo trazer algo assim, tipo, a humanidade acima da religião, né? Porque você vai só enterrar. Enterrar é o ato básico. Então o grupo tem que fazer o quê? Cumprir esse ato que é básico. O ato humano fundamental que é de enterrar o morto. É tão básico que nem só o humano faz isso, alguns animais também fazem. Então o que tem que fazer? Enterrar, né? É uma humanidade básica, é um instinto, né? E não tem a ver com doutrina. Aí me parece que o Saramago quer lançar um pouco essa ideia assim, né? Da substituição do símbolo. Então assim, optar por nenhum símbolo, ou talvez por um símbolo neutro, né, seria uma estratégia funcional, é uma atitude funcional. Dentro desse cenário caótico, você se prender a tradições e a doutrinas algo meio que sem sentido. Por quê? Porque você tem que ser puramente funcional, né? E aí o foco tem que estar onde? No respeito ao indivíduo, né? E na integridade desse grupo que sobrevive. Então eles não precisam de intermediários divinos para entender tragédia ou morte. Para mim é algo assim que ele quer colocar, uma ideia de praticidade, né? Tem até uma coerência interna com a narrativa, isso porque lá no final da narrativa também, a mulher do médico, que é a única que está vendo, né? Mais tarde ela entra numa igreja para se abrigar e ela encontra imagens de santos na igreja com vendas. Ela enxerga assim os santos, né? Com vendas nos seus olhos, né, nas esculturas que estão dentro da igreja. Então, é meio que uma confirmação visual da crítica, né, por exemplo, até os símbolos sagrados estão cegos para aquela realidade da miséria humana, né. Então, para mim, assim, tem uma coisinha ali assim, que a decisão de não colocar a cruz, em um momento onde a ética da sobrevivência e o humanismo secular do Saramago triunfam sobre o ritual e sobre o dogma, é um momento que ele aproveita para dar essa espetadinha, né, porque o grupo, ele rejeita a hipocrisia institucional, e escolhe um respeito, escolhe uma honestidade diante da morte, baseando as suas ações apenas naquilo que eles sabem, que eles entendem, que eles podem ver, e não naquilo que lhes foi ensinado, não numa certa tradição, tá? Muito bem. E aí, nesse ponto, né, em que, por exemplo, eu noto a crítica do Saramago, né,
e não compactuo com ela como uma pessoa religiosa que sou, e nem por isso deixo de achar interessante essa crítica que ele quer introduzir aí, né? E, em contraponto a isso que ele traz, eu estou trazendo também um contraponto, né? Que se eu tivesse a chance, eu inquiriria Saramago sobre isso, porque para mim é meio que o Saramago quer mostrar assim, olha, tá vendo, diante do caos, diante da tragédia, né? Não dá para você ficar pensando nessas coisas, essa questão transcendente, ela perde o sentido, não tem mais isso, né? Você não tem que mais pensar nisso. E aí eu traria um contraponto a isso, porque a gente pode pensar no contraste entre esse cenário do manicômio, caótico, barbárie, né, degradante, e os campos de concentração do Holocausto. Vou falar disso, né? Tenho certa autoridade para falar disso também. Então, assim, embora ambos os cenários, né, sejam exemplos extremos de isolamento, e a gente tem um cenário que é real e o outro é fictício, né? Mas eu quero estabelecer o contraponto, e você vai ver que vai fazer muito sentido, né? Esse contraponto de degradação e humanização que você tem num e no outro, abordando esse tema da reação à perda da dimensão espiritual, né? Porque daí a gente percebe que é bem diferente o que o Saramago coloca e o que a gente tem como testemunha, como muitos relatos nos campos de concentração. Veja bem, aqui, em Ensaio sobre a Cegueira, você tem uma crise universal inesperada, uma cegueira que atinge a todos, né? A instituição que é o manicômio, um lugar de colapso, né? Um lugar de colapso da ordem social, mas não é um lugar de opressão ideológica organizada. Ali você tem o total colapso mesmo. Você não tem uma opressão sistemática sobre as pessoas, você tem o colapso. Tá? E a partir disso, o Saramago coloca aqui no cenário essa dimensão espiritual aniquilada, ela desaparece, né? Então o texto fica quase inteiramente na sobrevivência material e ética. Aí você tem, por exemplo, essa questão de ausência de cruzes, né, a ausência de símbolos religiosos, né, e o foco total no lixo, na podridão, na fome, na violência. O Saramago vai sugerindo ali que a preocupação espiritual, num cenário assim, ela é suplantada pela necessidade biológica imediata, tá certo? Então, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, que num cenário desse a religião é irrelevante. A única figura que enxerga, que é a mulher do médico, ela baseia todas as suas ações na ética humanística e prática, né, humanista e prática ali, não em mandamentos divinos, ela não tem, né, ela não tem nenhuma dimensão disso. Então, a fé nessa circunstância ali do Saramago não é um recurso visível de esperança, né, desse grupo central que a gente vai acompanhando. Então a mensagem é clara, né? A salvação, ela não está em nada que seja transcendente. A salvação está na solidariedade humana, unicamente. Tá, gente? Unicamente. Aí a gente vai para a condição dos campos de concentração, que além de estabelecer um contraste com isso, ainda é real, né? Não é ficção. A gente tem provas, relatos, memórias, né, coisas impressas, materializadas, de como a espiritualidade nos campos de concentração foi tomada como uma última resistência, tá? Porque nos campos de concentração, a gente tem o quê? Aí sim a gente tem uma opressão ideológica sistemática. Enquanto no manicômio do Saramago você tem caos absoluto, no campo de concentração você tem um sistema opressor todo organizado, todo sistemático, com o objetivo de aniquilação total. E aí o que você vai encontrar ali? A espiritualidade como resistência. Como é que você pode comprovar isso? Temos inúmeros relatos. Hoje a gente tem literatura de memória, né, assim que a gente chama, que é a literatura das pessoas que escreveram suas memórias a partir dos campos de concentração. Você tem lá, você pode pegar Viktor Frankl, Busca de Sentido, você pode pegar O Homem Mais Feliz do Mundo, você pode pegar O Tatuador de Auschwitz, você pode pegar... São vários relatos, né, baseados na realidade, que tem a ver com a memória mesmo da pessoa que vivenciou aquilo ali. Outra referência que você pode pegar para comprovar isso que eu estou dizendo, que as pessoas no campo de concentração usaram sim a sua crença no transcendente como estratégia de sobrevivência. Você pode pegar também no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Israel. O Yad Vashem, tanto pessoalmente quanto na sua galeria virtual, tem provas de que as pessoas, mesmo estando nessa situação degradante, viam como último fio de esperança essa dimensão transcendente espiritual. Você tem provas disso porque você tem manifestações disso, construções, produção poética, orações, né? Então você tem toda essa dimensão espiritual, cultural, que é a poesia, a música, né? Alguns rituais que, claro, gente, tudo isso no campo de concentração tinha que ser feito de forma secreta. Nada disso era permitido, mas ainda assim as pessoas se valeram dessa dimensão transcendente como o seu último fio de resistência, né? Se tornaram aí a última linha de resistência contra essa desumanização. Então, assim, no campo de concentração, manter a fé ou uma prática espiritual significava afirmar a identidade e a dignidade humana, diferente, né, fazendo um contraponto com o manicômio do Saramago, em que a individualidade já está suplantada, né? Quando você afirma, quando você mantém uma fé espiritual, você reafirma a sua identidade, né, a sua dignidade humana,
a sua identidade enquanto povo, né, em face de um sistema que está tentando o quê? Aniquilar essa identidade, aniquilar essa cultura. Então, essa esperança, a partir dessa busca pelo transcendente, passa a ter um propósito maior, né? Para alguns prisioneiros dos campos de concentração, a espiritualidade oferecia um sentido, um propósito para o sofrimento. Leia Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Qualquer hora eu vou trazer aqui para o canal também. Uma crença na justiça ou em um futuro que transcendia essa realidade física do campo, né? Então, o contraste entre esses dois ambientes, né, o manicômio do Saramago e o campo de concentração, né, é um contraste assim muito evidente para mim, né? O Saramago, ele deliberadamente seculariza a tragédia para argumentar que, na ausência de todas as instituições, incluindo a religiosa, a humanidade deve encontrar a sua própria moralidade. Já nos campos de concentração, a espiritualidade floresceu, em muitos casos, como um ato de desafio e também como uma afirmação da alma que o opressor não podia tocar, uma dimensão, um lugar em que o opressor não podia chegar. Se isso não é resistência, se isso não é dignidade e identidade, eu não sei o que mais é. Aí, ambos os casos, né, mostram uma extrema fragilidade da civilização, de fato, né, isso é indiscutível. Tanto na ficção do Saramago, quanto nos campos de concentração, a gente tem essa real dimensão do quanto a nossa civilização, do quanto a nossa sociedade civilizada é extremamente frágil, né, e mostra também essa busca incessante, né, por um sentido em meio ao horror, né? Então, esse trecho que você tem aqui, né, esse cara que vai ser enterrado e que o Saramago coloca toda essa discussão para dizer assim, ó, não vamos colocar a cruz, né, ensejou para mim toda essa reflexão, né, e esse contraponto também, né, no transcendente como o último fio de esperança e que, na verdade, vem de uma realidade, não vem de uma ficção, né? E aí, nesse momento em que eu me contraponho a essa visão, a essa cosmovisão de Saramago, né? Mas nem por isso deixo de considerar a obra, assim, fantástica, né? E aí eu poderia ficar falando, porque veja bem, eu peguei uma tag, de uma tag eu fiz essa reflexão contigo, né? E eu poderia fazer reflexões sobre todas essas, vê se dá pra ver aí, ó, é muita coisinha, muitos trechinhos marcados, né? Dá pra você ver aí, né? Então eu poderia falar, cada tagzinha dessa aqui daria uma reflexão, daria um desdobramento, né? Mas aí não dá para fazer isso. Olha quanto tempo eu já estou falando aqui, esse vídeo está ficando enorme, né? Então eu vou encerrar por aqui a nossa conversa, né? Mas fica um convite aí para você, porque assim, como eu poderia falar muito mais sobre isso, né? Se você tiver interesse, a gente muito bem poderia fazer assim. Montar um curso, eu poderia muito bem montar um curso de ensaio sobre a cegueira. Todas essas marcações aqui, tudo isso aqui que vale, que rende para mim desdobramentos literários e filosóficos, né? Isso aqui daria um curso inteiro, daria aí pelo menos uns 10 módulos de curso de ensaio sobre a cegueira, né? Poderia dar também um clube de leitura, né? Por que eu ainda não ofereço esses produtos aqui no canal, gente? Porque o canal ainda tem muito pouco engajamento, o canal ainda é pequeno, e aí para mim ainda não compensa ficar oferecendo isso. Mas, veja bem, se você se interessou por toda essa reflexão que eu trouxe aqui, por essa abordagem que eu trouxe aqui, eu poderia falar muito mais, né? Deixa pelo menos a sua curtida, deixa um comentário, diz se você se interessa, porque daí eu posso começar, né, a pensar nessas ações. Porque como ainda tem muito pouco engajamento, não compensa eu ficar pensando nessas ações por enquanto, né? Mas a gente pode, a partir da manifestação de vocês aí, a gente pode começar a pensar nisso, tá? Até porque, gente, é a minha profissão, né? Eu sou autora de material didático, eu justamente faço isso, né? Eu produzo cursos, eu produzo material, eu trabalho para um sistema de ensino muito famoso no Brasil, é o meu trabalho. Então, assim, tranquilamente eu montaria um curso, e modéstia à parte, um curso bem bacana sobre ensaio sobre a cegueira, né? Mas aí eu precisaria ter um pouco mais desse engajamento, desse retorno, né, de quem está me assistindo. Então, fala para mim se isso te interessa, e aí a gente pode começar a conversar, e eu posso começar a pensar em algumas ações assim, né, aqui para o canal, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa minha reflexão de hoje. A gente volta em breve para falar mais sobre literatura, sobre boa literatura. Obrigada a você que ficou até aqui. Um beijo grande e tchau!